Em 1985, o grande e conhecido compositor e cantor Cazuza, né, ele escreveu uma música em parceria com Rogério Miranda chamada Medieval 2. E no refrão dessa canção, ele citava os seguintes versos: Será que eu sou medieval? Baby, eu me acho um cara tão atual, na onda da nova Idade Média, na mídia da novidade média. Pois é, eu estou trazendo esses versos aqui porque eles vão ser muito importantes para a gente entender o que diabos foi o trovadorismo. E você quer saber mais sobre isso? Então, vem com a gente após a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Raimundo Poeta, professor de literatura, gramática e redação, tá certo? E estou aqui reativando e reavivando o meu canal Português com Poeta, trazendo agora novos vídeos com uma nova roupagem, uma nova abordagem, tudo para poder ajudar vocês. Mas antes, quero fazer obviamente um convite a vocês, até porque a gente está reprocessando o canal. Por favor, deixem o like, é muito importante, ajuda a gente. Eu sei que vocês estão com um saco cheio de tanto ouvir o pessoal no YouTube falando, mas isso ajuda no engajamento. Da mesma forma também, se inscreve no canal, ajuda a compartilhar conhecimento, manda esse vídeo para outras pessoas. E claro, gente, segue-nos nas nossas redes sociais que estão aí, nosso canal no YouTube e também no meu Instagram pessoal. E conheça também um pouco mais do projeto Mentoria Redação Criativa. Show de bola? Pois é, galera. Então, hoje nós estamos trazendo para vocês um contexto histórico bastante interessante que é o trovadorismo, que é, por não coincidência, o primeiro movimento literário que nós estudamos quando se trata de literatura brasileira. Mas para a gente conseguir entender isso, é preciso que a gente entenda por que surgiu o trovadorismo, tá? E eu não vou aqui abordar especificamente a história de Portugal, até porque a história de Portugal, como de muitos outros países do período medieval, que na verdade não existia o conceito de país, né? A gente tinha o conceito de territórios, de feudos. Eles traziam em si uma certa autonomia, mas todos eles estavam ainda presos a alguns costumes tradicionais que vinham de Roma, a questão da religiosidade católica e também estavam presos a alguns costumes bárbaros. Então, bárbaros, a gente lembrando que é uma palavra que era utilizada pelos romanos para designar todos os povos que não eram romanos, tá? É um termo pejorativo. Então, o que que acontece? Quando a gente pensa em trovadorismo, a gente tem que entender que ele é, na verdade, uma consequência cultural de tudo que estava acontecendo naquela estrutura da sociedade medieval. Ou seja, ele é basicamente uma recorrência daquilo que havia, daquilo que acontecia, daquilo que estava ocorrendo naquele período. E o que, que acontecia basicamente na sociedade medieval? Bom, como a gente sabe, a produção medieval se baseava essencialmente na agricultura, uma agricultura inicialmente de subsistência, ou seja, de sobrevivência, para depois passar a ser uma agricultura que é utilizada como negociação. E isso vai acontecer justamente no período em que o trovadorismo nasce. Porque o que acontece? Vocês sabem que a Idade Média, né, eu não sei se os historiadores mudaram isso, mas a Idade Média é concebida num plano geral, no senso comum, como um período de alta Idade Média, que seria aquele período inicial, que a Idade Média estava ainda se consolidando, ou seja, a sociedade medieval europeia ainda estava se consolidando com as ruínas do Império Romano. E a partir do início do século, século X, né? Século XI, do ano 1000, a gente tem ali uma mudança de transformação que se chama de Baixa Idade Média. E essa Baixa Idade Média é justamente o período do apogeu, que vai corresponder com esse período do trovadorismo. E também nós temos aí a decadência do sistema medieval, que vai acontecer mais à frente
e que vai ter influência em outro movimento que surge dentro da cultura medieval, que é o humanismo. Mas vamos nos apegar apenas ao medievalismo. Bom, quando a gente pensa na situação da sociedade medieval, a gente tem que pensar que era uma sociedade que ela era dividida em castas, e essas castas não permitiam a chamada mobilidade vertical. Quer dizer, o que eu quero dizer com mobilidade vertical? Quer dizer o seguinte: quando a pessoa nascia dentro de uma classe social, essa mudança não acontecia, vamos dizer, de forma imediata, ou às vezes não podia acontecer. É claro que é muito preto no branco pensar nisso. É possível que tenha acontecido realmente alguns casos particulares naquele período, mas a gente tem que pegar justamente essa média. E o pensamento que perseverava na época é que o cara que nasceu camponês, né, ele jamais chegaria à condição de nobre. Por quê? Porque era considerado uma situação, né, de impossibilidade medieval. Claro que haviam exceções, né? Mas não era a regra, exceções. E aí, nesse sentido, você percebe que aqui no meio tem um limbo. Esse limbo são os chamados homens livres, que eram também chamados de vilões. Por que, que eles eram chamados de vilões? Porque esses homens se encontravam à margem da sociedade, ou seja, eles não eram exatamente pobres, mas eles não eram considerados pessoas nobres, justamente porque eles estavam inseridos como algo que fugia daquilo que era considerado tradicional dentro da sociedade medieval. E se você perceber com bastante atenção, você vai perceber que esses grupos são muito caracterizados entre si. Por exemplo, entre a nobreza, você percebe que existe a figura do senhor feudal, que nem sempre era um rei, viu? Tinham casos de reis, por exemplo, que não tinham propriedade de terra. A gente tem a figura do clero, né, que é uma figura que representa a questão da religião católica, que é a religião preponderante nesse período, e a figura do cavaleiro medieval, que era um representante das forças militares desse período e que tinha, né, o papel de liderar defesa e de liderar combates e invasões. Afinal, outro fato muito importante sobre a sociedade medieval é que é uma sociedade essencialmente bélica. Como assim uma sociedade essencialmente bélica, professor? Era uma sociedade que vivia em constante guerra, justamente porque o que era considerado riqueza era propriedade de terra. Então, quanto mais terras você tivesse, mais poderoso você era. Olha que interessante a relação que existia nesse período. Ainda continuando dentro dessa lógica, a gente tem os homens livres, que em sua maioria eram pessoas que exerciam trabalhos práticos, que serviam à nobreza, mas que não estavam ali dentro do conceito de nobreza. Ou seja, eram mercenários, né? Por exemplo, militares especialistas em algum tipo de manuseio de arma, como arqueiros, né? Pessoas que lidavam com fogo, com arietes, com ferramentas de guerra mais pesadas. Você tinha também os comerciantes, né? Que eram responsáveis justamente por comércio, que era algo inclusive condenado pela Igreja Católica, né? Porque ela dizia que o comércio representava justamente o pecado, a questão da usura, sendo que, diga-se de passagem, né, a Igreja Católica concentrava muito poder, inclusive financeiro, ainda que alegasse que condenava o lucro. Hipocrisia, né? Desde sempre. Enfim, a hipocrisia. A gente tinha uns ferreiros, marceneiros, carpinteiros, né? Que eram responsáveis por lidar com serviços práticos pesados, né? Forja, construção, madeira. E olha que interessante, a gente tinha também os artistas. E dentre esses artistas, a gente vai ter uma figura que não é exatamente o trovador, mas sim o cantador e também o jogral, tá? O que era o cantador? O cantador ele era um artista livre, geralmente interpretava músicas, canções, e o jogral, por outro lado, ele era o cantautor, ou seja, ele cantava e compunha também. Aliás, uma grande figura nesse sentido, que é bastante conhecida, é o Martim Codas, né? Que é um nome muito conhecido quando a gente fala de medievalismo, porque são as cantigas do Martim Codas, foram algumas das que ainda se chegou registro sonoro. Registro sonoro, diga-se, as notações musicais até os dias de hoje. Então, essa que a gente tem mais ou menos uma ideia de como eram essas construções. O Martim Codas ele não era nobre,
Ele era um homem livre. Olha que interessante. E na camada mais baixa, né, você tinha quem? Os servos e camponeses. Os servos, eles eram responsáveis por servir ao senhor, né, o feudal ou a igreja. Eles praticavam serviços internos dentro do palácio, dentro das igrejas. O sineiro, por exemplo, era uma espécie de servo. O sineiro é quem geralmente tocava o sino. Sabe, o Corcunda de Notre Dame, embora a história seja passada ali no século XVII, a estrutura medieval ainda se manteve por muito tempo. Pois é, o Corcunda de Notre Dame ele é um sineiro. O sineiro era uma função de servidão dentro da sociedade medieval. E o camponês era aquele que lidava com o campo, geralmente era servo, ele fazia servidão ao senhor feudal, né? É interessante diferenciar isso porque todo mundo pensa, camponês. Não, nem todo mundo que era camponês, né, estava ali dentro do campo. Haviam também os servos que faziam trabalhos práticos de dependência em troca de servidão ao senhor feudal e aí geralmente recebiam casa, comida, alimentação, né? Da maneira pior possível, mas recebiam. Era basicamente assim que funcionava. E eu faço questão de descrever isso para que vocês tenham uma ideia de que, cara, uma sociedade que fica lidando o tempo todo com trabalho, 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 ela se torna uma sociedade chata. E obviamente que nesse sentido, a figura do trovador, ela é muito importante. Por quê? Porque ela consegue dar uma dinâmica ao modo de vida medieval, tirando a sociedade daquela mesmice, né, daquela coisa que, né, se repetia todos os dias. Por que que nós vamos ouvir música? Porque nós vemos programas de televisão, filmes, novelas, séries. Pois é, na época não tinha televisão, na época não tinha rádio, na época não tinha streaming. Então, o que que eles utilizavam para poder se divertir? Justamente a figura do cavaleiro medieval, que oferecia com isso a reprodução da música, do entretenimento, das diversões, e essas tradições, inclusive, vêm até os dias de hoje. Sabe o repentista que existe aqui no Nordeste? Pois é, o repentista é um exemplo clássico da tradição medieval. A música popular, inclusive a música popular brasileira, ela é herança dessa tradição medieval. Por quê? Lá na frente, vocês vão ver que no Renascimento, a música popular se separou da música clássica. Por isso que existe essa diferenciação entre a música erudita, né, que é considerada a música clássica, que a gente tem exemplos no barroco, no romantismo, né, Brahms, Beethoven, né, Mozart, Tchaikovsky, né, Wagner e tantos outros nomes. E por outro lado, a gente tinha a expressão popular da música, que era a música do povo, a música da população, era a música que era consumida no dia a dia, né? E, obviamente, que com a solidificação da música popular a partir do século XX, isso chegou até os dias de hoje, onde nós podemos curtir uma sofrência, curtir um rock, curtir um funk, curtir um pagodão, curtir um MPB. Música é livre para você curtir o que você quiser e seja feliz. Fica ligado na dica do poeta. Ouça o poeta. Mas então, gente, voltando para o que interessa, quando a gente pensa nisso, a gente entende qual é esse papel do trovador. Era justamente alimentar essa produção musical intensa que existia na Idade Média, de permitir dentro da sociedade medieval que as pessoas tivessem músicas para poder aproveitar, curtir, viver, vivenciar aquele ambiente, ou seja, vivenciar a música de maneira completa, de maneira tranquila, ou seja, ter a música como um entretenimento. É importante frisar isso porque quando se trata de medievalismo, vocês têm que lembrar, a visão é de que aquilo era produzido não com o objetivo de atingir uma excelência artística, mas de sim produzir algo que tornasse interessante, gostoso, para que as pessoas curtissem no dia a dia. Tá ligado? É isso aí. Show de bola. E aí, com isso, a gente reúne aqui algumas dessas características que faziam parte do trovador. Olha para cá. Era geralmente um nobre, né? Como eu falei, vocês haviam a situação dos jograis, que eram homens livres, mas geralmente os trovadores eram homens nobres. Inclusive, a gente teve reis trovadores, como por exemplo o Dom Dinis, né? Que foi rei de Portugal no século XIV. A gente tem aqui a composição poética, era considerado entretenimento, foi como eu acabei de falar para vocês. Seguia os chamados modelos temáticos clássicos, a lírica e a sátira, a gente vai falar disso nas próximas aulas.
A figura do jogral era de um homem livre que compunha e cantava, e por fim, cabia aos cantadores transmitirem esses textos pela oralidade. E por que pela oralidade? Porque a maioria da população era analfabeta. Então não tinha como pegar aquele texto e você conseguir difundir. Além disso, livros, quando existiam, eram muito caros, porque eles eram feitos por meio de manuscrito. Não havia uma imprensa que produzisse esses livros em grande quantidade. Então, por conta disso, a produção era restrita apenas entre uma comunicação entre o trovador e o cantador. Como é que isso acontecia? Vamos pegar uma situação ilustrando aqui. Como os cantadores eram homens livres, eles transitavam por vários feudos. E quando eles chegavam às vezes num feudo, às vezes havia um nobre que era metido ao compositor, e para autorizar o cara para tocar naquele lugar, ele dizia: olha, você pode tocar aqui e tal, mas você tem que cantar a minha cantiga. Eu tenho uma cantiga aqui, eu só gosto de compor, queria que você tocasse em minha deferência, o meu respeito, né? Você pode fazer isso? E o cara ia lá, ah, tá, pronto, eu vou tocar. Se ele gostasse da música, o que, é que ele fazia? Ele transmitia essa música em outras passagens que ele fizesse. E a música acabava se tornando o quê? Popular. Se a música não fosse aprovada, não passasse pelo crivo das pessoas, né? Obviamente que ele não ia dizer pro cara a música não prestou, porque senão ele ia morrer, né? Essa sociedade medieval era tudo na base do corte. Mas ele pegava e simplesmente deixava a música de lado e não mais tocava. Obviamente que a gente não tem como mensurar toda a produção medieval. Primeiro porque muito pouco chegou até nós. Se a gente for analisar, a quantidade de cantigas que nós temos foram em sua grande parte retiradas ou de pequenos manuscritos, de pequenos pergaminhos, ou de 3 livros que conseguiram reunir ali no século XVI, né, uma grande quantidade de cantigas. Né? Os mais famosos são o Cancioneiro da Vaticana, né, que foi descoberto no Vaticano, por isso o nome, né? E tem outros 2 que agora o nome não me lembro a cabeça, mas tudo bem. A gente vai falar sobre eles nas próximas aulas. Mas o fato é que esses cancioneiros foram os materiais que conseguiram carregar com que esses textos chegassem até os dias de hoje e que permitiram com que nós conhecêssemos de fato de direito uma parte dessas obras, provavelmente uma parte muito pequena, se a gente for considerar que essa produção geralmente era muito intensa, né? Não era possível que fossem as mesmas cantigas sempre que fossem reproduzidas, até porque estamos falando apenas de Portugal. Se a gente for pensar em toda a Europa, né, havia muito mais coisa em quantidade. Mas, lembra quando a gente falou lá da música do Cazuza? Pois é. O Cazuza, quando questiona, será que eu sou medieval? Ele está questionando justamente isso. Cazuza, para quem não sabe, era um burguês, era uma pessoa de vinha de uma família muito rica. O pai dele era um dos fundadores da Som Livre, o João Araújo. O Cazuza teve contato com a fina flor da música popular brasileira desde novo. Mas ao mesmo tempo ele tinha uma inquietação de compor tão grande, uma vontade de compor tão grande, que ele mesmo se pergunta na música: será que eu sou um medieval, um trovador medieval moderno? Mas diante de uma mídia da novidade média, que eram o quê? Os discos, as fitas, os rádios. Talvez ele até quisesse dizer outra coisa, mas como se diz, quando o leitor se apropria da obra, o autor nada mais pode fazer. Então, Cazuza, me desculpe onde quer que você esteja, mas eu me apropriei da sua interpretação e eu trago ela para dizer justamente isso. Você sim é um cara atual, pode ter certeza, e compõe muito bem. Deixo para vocês um forte abraço, tá certo, gente? Nos vemos na próxima aula. Até lá, tudo de bom. Tchau.